Olá, esse é o Conexão. Os últimos anos têm sido bastante complicados no mercado de trabalho. A taxa de desemprego continua na casa dos 2 dígitos, a quantidade de pessoas que trabalham por conta própria e sem carteira bateu um novo recorde em outubro. E se a gente abrir os números da PNAD contínua do IBGE, a impressão é que o país segue aos tropeços. Mas é nesse momento também que a gente precisa ficar mais atento para as pequenas oportunidades que vão surgindo. E a nossa ideia agora é fazer uma avaliação do que vem aí em 2020, mais do que isso, passar algumas dicas para as juventudes que estão tentando entrar no mercado de trabalho. E quem me ajuda é o Bruno Ottoni, que é economista e pesquisador da consultoria iDados, a Viviane de Almeida, que é professora de economia do IBMEC, e a Juliana Torres, que é consultora de carreira da Lee Hatch Harrison. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Conexão. Eu queria começar perguntando aqui para o Bruno, a gente já estava conversando um pouco antes de começar a gravação, a gente ainda, o país, né, não conseguiu acelerar como estava esperando, né? Exatamente, né? É engraçado porque nos dois últimos anos, né, quando a gente pega as estimativas e as projeções da Focus, né, que é o grupo que realmente faz projeção de crescimento do PIB para o ano. É o boletim do Banco Central, né? É o boletim do Banco Central, exatamente. Sempre no início do ano a projeção de crescimento do PIB estava na casa de 2%, e aí o ano vai chegando, vai andando e as projeções vão caindo, e no final do ano, nos últimos 2 anos, a gente tem tido taxa de crescimento de mais ou menos 1%, e esse ano a gente parece que vai repetir exatamente esse crescimento de 1%, né? Então, de certa maneira é isso, a gente tem tido uma certa frustração, né, das expectativas nos últimos anos. Porém, agora no final do ano a gente já está começando a ter os indicadores antecedentes indicando um crescimento mais acentuado no último trimestre de 2019, e isso traz perspectivas positivas para 2020. Então, quando a gente olha a projeção para o ano que vem, está em mais ou menos 2,2% de taxa de crescimento. Porém, a gente vai entrar 2020 num ritmo acelerado, o que favorece que essas perspectivas venham a se confirmar. A despeito disso, então, por exemplo, quando a gente olha no iDados, a gente faz projeção para o ano que vem de geração de postos formais do CAGED. A gente está projetando mais ou menos 1 milhão de postos formais para o ano que vem. Isso ao longo de 2020? Ao longo de 2020, que seria mais ou menos o dobro do que a gente está projetando para esse ano. Esse ano a gente já teve 870 mil, mas tem que lembrar que dezembro tem uma destruição muito grande de pós-trabalho, porque contratam os temporários e depois demitem, né? Então, seria mais ou menos o dobro, a gente está projetando mais ou menos 500 mil para esse ano, mais ou menos 1 milhão para o ano que vem. E taxa de desemprego terminando o ano na casa de 11,0 no ano que vem, vai terminar 11,4 segundo a gente. Quer dizer, de qualquer maneira, a gente ainda está ali naquele patamar que é desconfortável, né, dos 2 dígitos. E quando a economia, Viviane, vai dando esses sinais que ainda não está ali com força total, está aos tropeços, como é que isso impacta o mercado de trabalho? Na verdade, o mercado de trabalho é quem responde à economia. Tem um descasamento do tempo. O mercado de trabalho, ele costuma demitir depois que você começa uma desaceleração econômica, mas também contratar depois, porque você está sempre falando sobre decisões de pessoas de, abrirem uma empresa, iniciarem um negócio, avaliarem se é necessário contratar mais pessoas, e qualquer cenário que tenha alguma instabilidade, a gente veio de uma crise muito intensa, com muita distribuição de postos de trabalho, acaba impactando significativamente. Então, o mercado de trabalho, é claro que ele tem uma importância enorme, porque ele está falando da vida das pessoas, né? Como eu costumo dizer, a gente acessa a economia via trabalho e renda, mas ao mesmo tempo ele tem essa questão de demorar um pouco mais para responder, porque primeiro tem que fazer as decisões anteriores, a decisão de investimento, de abrir uma empresa e aí sim contratar. Quem já trabalhou com cobertura econômica geralmente diz que é o último setor a responder o mercado de trabalho, né? Exatamente. A coisa vai melhorando, os números vão dando aquele sinal de melhora, mas na vida real mesmo, só depois. Né? Exatamente, exatamente. É claro que você vai vendo ao longo desse processo algumas transformações. Então, primeiro a gente vê o crescimento de setores de vagas de trabalho informal, então o mercado de trabalho informal tende a crescer primeiro, mas aí, como você falou, é o último a responder, porque lembra que ele tá refletindo decisões tomadas anteriormente. Então, você primeiro tem todas essas decisões de investir, de abrir um negócio, de contratar, e aí sim você banca a contratação de alguém, porque você tem contrato de trabalho, você tem o aprendizado, então é natural mesmo que você tenha uma demora um pouco maior em termos de vagas de mercado de trabalho.
E Juliana, quando a economia está nesse movimento ali, se esforçando para ir adiante, e o mercado de trabalho também está mais restrito, as seleções, elas costumam ser mais rigorosas, ficam mais rigorosas, porque as vagas estão ficando mais escassas. Eu acho que o mercado, na verdade, os talentos a competição ainda aumenta mais, né? Porque você tem bons profissionais no mercado à disposição, porque de fato a gente teve uma onda de crise com diminuições, reestruturações, as empresas enxugando. Então você tem muitos bons profissionais no mercado e as empresas de alguma forma com uma oferta de mão de obra que para alguns setores bons profissionais, para outros falta até mão de obra qualificada. É interessante ver esse descompasso. Agora as seleções, elas têm que ser obviamente cuidadosas para você trazer não só os melhores perfis em competências funcionais técnicas, mas pessoas com atitudes e comportamentos alinhados àquela cultura e àquele business que está requerindo um novo profissional a ser contratado. E existe na sua avaliação já uma mudança assim de maneira geral no mercado de trabalho, no sentido de que as equipes também estão ficando mais limitadas, estão ficando mais enxutas? Sim, com certeza. De forma geral, as empresas sempre olhando a possibilidade de se otimizar, né, de reduzir custos, reduzir a parte operacional. Então, onde ela tem possibilidade de ganho de escala, de alinhar processos, alinhar sistemas, isso de alguma forma impacta no desenho da organização e acaba, sim, tendo equipes mais enxutas e mais otimizadas. Agora, tem muita coisa que a gente sabe também, não precisa ser um especialista, de que é preciso algumas mudanças em termos de política econômica, política social, que consequentemente tem um impacto positivo no mercado de trabalho. Mas eu queria saber do Bruno, hoje, na sua avaliação, o que seria uma das principais barreiras para esse avanço econômico e social do Brasil? O que hoje para você é crucial que o país precisa resolver? Olha, eu acho que o Brasil tem uma agenda grande aí, né, de reformas que precisam ser feitas e mudanças que precisam ser feitas, né? Eu sempre gosto de lembrar a questão do Doing Business, né, que é o relatório do Banco Mundial que estuda o ambiente de negócios, né? E quando a gente olha para a posição do Brasil no Doing Business, no ambiente de negócios, é uma posição muito ruim, né? E tem alguns elementos dentro do Doing Business nos quais o Brasil não apenas está muito mal, mas quando você pega o quantitativo é totalmente diferente do mundo, é muito longe. Por exemplo, carga tributária brasileira. Não é nem a questão da carga ser alta, mas a dificuldade de se pagar impostos no Brasil é muito expressiva. Então, quer dizer, isso para mim é uma agenda muito importante, porque a não ser que a gente realmente crie um ambiente de negócio mais favorável, a gente vai continuar tendo muita dificuldade de empreender, de ter o empreendimento, e se as pessoas não empreendem, não tem emprego, falta emprego para os jovens. Então, acho que essa é uma agenda que, na minha opinião, é muito importante ser atacada. O governo volta e meia sinaliza que vai atacar essa agenda, mas na prática a gente vê muito poucos avanços, né? A gente continua tendo ainda uma carga tributária complexa, difícil de ser entendida, infraestrutura ainda muito, enfim, já dilapidada, depreciada, né? E a gente tem visto os investimentos cada vez se tornando menores na infraestrutura. Então, quer dizer, isso é uma agenda aí que para mim é importante. Outra agenda que eu acho que é importante é a questão de qualificação, né? E aqui, quando eu falo de qualificação, eu não falo apenas de qualificação, educação formal da criança ir para a escola, né? Mas tem toda uma agenda de ensino técnico, né? Em muitos países do mundo, uma parte expressiva da mão de obra não é a mão de obra que vai para a universidade, faz faculdade, se forma em alguma atividade, né, com ensino superior e aí depois vai entrar no mercado de trabalho. Não, quer dizer, em muitos países as pessoas fazem um ensino técnico e isso é valorizado, as pessoas adquirem um conhecimento muito mais prático e entram em empresas para trabalhar. Então, isso é uma agenda que também, volta e meia, a gente vê surgindo na mídia, as pessoas falando que é preciso fazer isso, mas existe, na prática, pouco trabalho na direção de tornar isso um pouco mais efetivo, né? O governo mandou alguns pacotes ali importantes para o Congresso, mas aí a gente entra num outro debate que é de você conseguir fazer aquela interlocução, né, com o Legislativo e essas pautas efetivamente irem para frente. Para o horizonte de 2020, você vê o avanço dessas propostas com otimismo ou a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho mais? Olha, eu confesso que eu ando um pouco pessimista com relação ao avanço dessas pautas, né? Quer dizer, por exemplo, o governo agora está com um programa de gerar incentivo ao governo para os jovens, né? Hoje já está, se não me engano, num jornal de grande circulação do país, um especialista em direito dizendo que tem elementos inconstitucionais. Parece que, inclusive, é inconstitucional você oferecer salário diferente. A ação afirmativa ela pode ser feita para a mulher na Constituição, pode ser feita para deficientes físicos, mas não pode ser feita por idade. Isso está explícito na Constituição. Ou seja,
é um pacote importante que o governo está tentando levar adiante, que parece ter uma falha grande e, quer dizer, como é que você vai resolver isso? Isso certamente vai exigir uma articulação grande com o legislativo e aí passa de uma questão de ser uma lei, né, uma discussão e uma necessidade de número de votos dentro do Congresso compatíveis apenas com a aprovação de uma lei, você aumenta para algo que teria que ser uma PEC, uma emenda constitucional, que é muito mais complicado. Então, quer dizer... demanda uma tramitação muito mais trabalhosa, digamos assim. Exatamente. Então, quer dizer, quando a gente olha esses elementos, né, eu acho que isso é um caso prático que demonstra como a articulação do governo com o legislativo não parece estar sendo muito bem feita, o que, de fato, me deixa um pouco pessimista com relação à perspectiva de que essas pautas avancem. E Vivian, a gente está falando aqui desse cenário doméstico, né? Quer dizer, coisas que estão aqui no nosso quintal, a relação do governo com o legislativo, o avanço das propostas. Agora tem também um cenário externo que promete ser um pouquinho conturbado em 2020. Sim, na verdade, a gente já está vivendo um cenário externo conturbado. A gente tem alguns elementos, algumas manifestações na América do Sul, em especial, que fazem com que o olhar para o Brasil... É claro que cada país tem sua especificidade, mas a gente está numa região com muitas variáveis em comum, então é natural um certo receio do que olhar para a América do Sul em 2019, em 2020. E o cenário externo não é um cenário tão favorável quanto você tinha há 15, 20 anos atrás. Então, o nosso crescimento, que em grande medida é muito dependente do comércio internacional, ele também a gente também não pode ficar tão otimista quanto a gente poderia ficar em recuperações anteriores, tanto de PIB, de mercado de trabalho, porque o cenário internacional já não é o mesmo cenário que a gente tinha há umas décadas atrás. E a sua perspectiva para 2020, nesse sentido, ela... Eu costumo dizer que qualquer previsão ela falha da partida, né? Porque a história acontece enquanto ela é contada enquanto ela acontece, então qualquer... Mas assim, é claro que a gente não tem o cenário mais otimista do mundo, mas você também tem outros elementos. A gente conversava anteriormente. A China está desaquecendo, mas você ainda tem a Índia, que é um mercado consumidor enorme. Isso para o Brasil é sempre uma novidade muito significativa. A gente ainda tem algumas ambições de entrar, por exemplo, na OCDE, o que faz com que, até o que o Bruno esteja falando sobre infraestrutura, sobre outras delimitações, outras condicionalidades para entrar numa organização como a OCDE, faça com que a gente tenha alguns movimentos muito importantes aqui, carga tributária, transparência, compliance, uma série de elementos que podem melhorar o ambiente de negócios. Ou até mesmo a questão de você procurar entrar num bloco mais desenvolvido e tentar conectar a população via políticas públicas, educação, para você poder equiparar de alguma forma o seu desempenho com os países que agora você vai estar mais próximo. E Juliana, num cenário como esse, que você olha para dentro, olha para o próprio quintal e vê que tem uma porção de coisas para serem feitas, resolvidas, olha para fora e vê que assim, o mundo está indo numa direção que a gente não sabe onde vai parar. Como que o jovem fica no meio disso tudo? Porque o jovem certamente é aquela parcela da população que sofre profundamente essas limitações do mercado de trabalho. Como é que o jovem fica, como é que você percebe esse jovem nos próximos anos? Eu concordo que a gente tem que investir cada vez mais nessa formação, como você trouxe, e talvez preparar ainda mais esses jovens em discussão para o mercado de trabalho, né? Acho que eles não têm essa preparação desde cedo nas escolas. Talvez a gente pudesse investir isso de base, né? Não só na educação, mas na formação para o mundo do trabalho. Acho que é muito rico. As pessoas precisam ter, sim, um autoconhecimento do que elas têm de ponto forte, mas onde elas precisam investir, em que competências, o que o mercado está requerindo. Isso é muito importante, algo que a gente já tem que instigá-los desde cedo, né? Com tanta questão que vocês estão trazendo, social, política, econômica, né? O quanto que a gente vê isso impactando o mundo de negócios, o que vai requerir de novas competências, qualificações, até porque tem automação, tem muita coisa vindo. Então, como é que eu fico antenado ao que esse mercado está exigindo para poder estar mais preparado para entrar, né? E entrar de forma competitiva, entregando o que eu já tenho de melhor, mas onde vale eu investir em conhecimento, em formação, para estar mais preparado para esse mercado. É fundamental. Que a gente falou aqui de alguns aspectos que são políticos, sociais, mas eu queria chamar mais um aspecto aqui para esse nosso debate. A gente vai ouvir um relato que, infelizmente, ainda é bastante comum nos processos de seleção. Não é sempre que os critérios técnicos de currículo são levados em conta. Vamos ver.
Acontece com a gente, assim. A gente tinha uma dificuldade muito grande para ingressar, né, no ensino superior, e a gente batalhou e começou e conseguiu, a gente batalhou para entrar e a gente batalhou ainda mais para sair com o diploma na mão. Não, a gente batalhou para ficar lá Pois e depois para sair. permanência, para ser os melhores possíveis dentro da sala de aula e para sair com o seu diploma, aí você sai. E aí o que acontece? Você está graduado, você tem a sua área que você quer investir, só que você está sempre quase lá, porque você não tem o capital social, você não tem a credibilidade das pessoas, porque as pessoas olham pra gente sem credibilidade, né? Então, essa pessoa negra, como é que eu vou confiar nela para esse cargo tão importante, entendeu? Então, assim, a gente sempre tá nesse quase lá, assim, nesse, vamos tentar de novo, vamos fazer de novo. E aí a pergunta que fica é até quando? Mesmo, porque assim, chega uma hora que você cansa, assim, sabe? E cansa muito essa história, porque as pessoas acham muito bonito essa coisa de, você tem que se reinventar. Lá como é que fulano se reinventou. Lá como é que fulano encontrou outros caminhos. Só que, cara, quando você é uma pessoa negra, você vai ter que fazer isso diariamente. A grande questão é que isso cansa muito, chega um ponto em que você vira e fala, gente, então, eu não tenho mais o que inventar, eu não tenho como me reinventar é uma questão, mais. Assim, quantas pessoas que se reinventaram, que você conhece, que fez uma outra profissão, ou que largou tudo para fazer um mochilão não sei onde, quantas dessas são mulheres, são negras e são pobres, e não tem grana, e não tem o respaldo atrás, assim, do papai e da mamãe, que vai investir nela até ela se reinventar. Olha, a gente aqui já costuma debater essa questão de gênero, de raça. A nossa apresentadora Karen de Souza, no lugar de fala dela, traz muitas reflexões para cá sobre isso. E aí fica aquela pergunta, quer dizer, tem todos esses aspectos e o jovem ainda tem que enfrentar essa peneira, digamos assim. Como orientar esse jovem? Elas ali falaram que já não tem mais não sabem mais o que dizer numa situação como essa. Tem um lugar de fala que é relevante, né, demais, né? O que elas vivem, a gente tem que entender que de fato é um caminho diferente, as oportunidades de fato não acontecem da mesma forma. Mas como criar essas oportunidades, né? Como investir de novo desde a base, como dar oportunidade para essas pessoas chegarem às empresas e como preparar as empresas para talvez não ter esse viés inconsciente, né? Em algumas áreas de formação, seja pela questão de gênero, de raça, de fato abrir a oportunidade e deixar esse profissional entrar, entregar esse melhor e esse lado que ele se capacitou de fato para isso. É fundamental. Bruno, você acha, por exemplo, que as empresas deveriam ter algum tipo de incentivo que estimulasse realmente as organizações a se abrirem para a diversidade? Olha, tem umas iniciativas interessantes que algumas empresas fazem, que é o chamado blind, né, process, né, que você faz a seleção cega. Isso. Eu acho que, de certa maneira, por exemplo, caberia à sociedade cobrar um pouco mais isso, né, das empresas no Brasil, de fazer o processo seletivo cego. Então, quer dizer, você fica de costas para a pessoa, então você não sabe, por exemplo, qual é a cor de pele da pessoa. Às vezes você pode fazer uma voz misturada, que não dá para você saber se a pessoa é homem ou mulher. Então, de certa maneira, no final das contas, você torna o processo cego, né? É engraçado porque existiu um certo otimismo com essas novas tecnologias de inteligência artificial, de que por ser o computador, ele se tornaria cego, né? Mas já tem alguns especialistas criticando um pouco esses processos de inteligência artificial, porque como eles são treinados com base nas observações verdadeiras, eles acabam reproduzindo os racismos, enfim, as coisas que a gente já observa na realidade que o ser humano faz, né? Então agora tem uma tentativa aí de tornar essas ferramentas virtuais de seleção, né, via inteligência artificial menos sujeitas a esse tipo de situação, mas é um esforço difícil, é complicado, porque você precisa treinar ela nos dados reais e os dados reais são criados a partir de pessoas que estão sendo preconceituosas no seu processo seletivo. Então, é bastante complicado. A Juliana queria complementar. Não, de fato, a gente tem uma polêmica grande disso, né? De trabalhar com a base de dados versus, para minimizar, talvez, esse preconceito, essa leitura equivocada, mas realmente você acaba repetindo alguns valores, alguns recortes geográficos, socioeconômicos com isso. Então, acho que algumas alternativas de você
preparar as pessoas, eu sei que um processo educativo de mudar a cultura demora mais tempo, mas eu realmente acredito que ele é mais consistente. Você vai aos poucos, mas você tem que preparar as culturas das empresas, as pessoas, a como é que eu enxergo esse melhor profissional, essa melhor competência que ele traz, independente da formação, da etnia, né, ou da geografia que ele vem, mas é de fato uma coisa que é lenta, né? E você quer complementar? Com relação a recrutamento. Eu queria complementar com um assunto que, na verdade, os dois comentaram sobre o recrutamento, que é um passo anterior, né? Que é como que essas pessoas acessam o mercado de trabalho. Mas tem uma questão muito interessante, já que a gente está falando sobre gênero e raça, é como que a gente se mantém no mercado de trabalho, até porque ela falou como eu me reinvento. E quando você olha para a desigualdade de gênero, ela tem algumas faces e uma talvez das mais dramáticas é a associação da natalidade à mulher. Então, por mais que eventualmente em alguns lugares você já tenha um acesso um pouco maior, a sua permanência no mercado de trabalho, ela tende a ser comprometida, principalmente depois que você tem filho. Então, a partir do momento que a mulher tem filho, você começa a fazer o recorte entre a desigualdade de mães e não mães, você vai ver que, por um lado, mães, elas costumam ficar 50% fora do mercado de trabalho. Eu costumo brincar que é difícil que a gente tenha feito esse acordo social coletivo para ficar. E mesmo as que permanecem, tem uma ideia de um imposto materno. Então, as mães, elas tipicamente recebem menos quando olhadas na mesma função, mas quando olhadas de uma forma agregada esse mercado de trabalho, elas também são maioria nos regimes part-time, nos regimes onde você tem uma redução da carga de trabalho. E isso, em grande medida, é porque talvez a gente não tenha feito um acordo coletivo para entender que, a criança precisa se desenvolver e que essa é uma tarefa compartilhada. Então, quando a gente olha para a entrada, eu acho que de alguma forma a gente já avançou na percepção de que é muito difícil eu manter essa estrutura segregadora, mas eu acho que talvez um passo além é a gente olhar a permanência dessas mulheres. Até porque as mulheres que permanecem, foram 2 mulheres negras que falaram, as que conseguem manter tanto a sua ocupação quanto o seu salário, em grande medida elas estão apoiadas pelas tarefas de outras mulheres, que eu costumo dizer que é o ciclo de gênero dependência. Eu estou aqui porque tem outras mulheres cuidando das minhas filhas, que tem outras mulheres cuidando das filhas dela e assim sucessivamente. E você acha que essa é uma tendência que se mantém ainda nos próximos anos? Eu espero que não, mas eu acho que sim. É uma visão realista. É uma visão. Infelizmente é uma visão realista, mas a gente está chegando no final do programa. Eu não queria terminar sem que a gente desse algumas dicas para esses jovens que estão aí enfrentando essa jornada de conseguir um espaço no mercado de trabalho. Bruno, em poucas palavras, o que você diria para esse jovem? Olha, botei numa enrascada agora, eu sei. eu queria dar uma dica, na verdade, para o jovem que está procurando formação, que é o seguinte: tente sempre requisitar informação das instituições, né, que você está considerando como potenciais instituições para frequentar, sobre como as pessoas que se formam naquelas instituições se saem no mercado de trabalho. Porque isso lá fora é muito comum e é engraçado como no Brasil a gente tem muito pouca informação a respeito disso. Eu acho que as pessoas precisam demandar mais disso para que as instituições se preocupem em oferecer esse tipo de informação. Porque muitas vezes o indivíduo vai lá, paga uma faculdade privada e chega no mercado de trabalho, não tem a vaga, então ele está endividado, porque às vezes tomou um empréstimo para pagar, e sem emprego. Isso é o pior dos mundos. Quer dizer, saber se tem uma instituição que tem uma boa reputação no mercado, seria Exatamente, isso? se consegue, se a pessoa vai conseguir um emprego depois. Né? Juliana. Concordo. Autoconhecimento, né, de saber quais são os pontos que você se interessa, onde você quer construir a sua carreira, mas muito isso, o quanto que eu conecto com pessoas para aprender a partir delas e saber esses melhores caminhos, saber que o mercado vem exigindo para, de fato, estar mais empregável, porque muitas vezes você investe num curso, como você falou, e, de fato, aquele curso não gera um diferencial, não gera algo realmente que vai me deixar sobressair em algumas competências porque o mercado está exigindo. Então, me conectar com as pessoas, fazer network, entender como os outros fazem também me traz um aprendizado considerável. Vivian? Bom, eu acho que, complementando o que os dois falaram, como a gente está numa espécie de mudança de era, eu acho que a gente tem que entender que o nosso aprendizado vai ser constante, vai ser para o resto da vida, a gente não vai ter mais uma formação só, e talvez procurar uma formação que nos coloque uma capacidade de
tomar boas decisões, olhar, interpretar bem o mundo e aplicar bem os conhecimentos. Não necessariamente uma especificidade, uma especialidade, mas a capacidade que você tem de conectar conhecimentos e como revelar para o mundo, para a sociedade, para o seu empregador, a sua capacidade de aplicar esses conhecimentos. Isso é dominar uma competência, de fato. Você ter essa capacidade de aplicar na vida, né? Olha, queria agradecer a participação de vocês aqui no Conexão. Obrigado pelas análises. A gente está torcendo para que realmente, nos próximos anos, a gente consiga fazer uma avaliação mais otimista, né? Sim, ainda que realista. Obrigado, viu, pela participação de vocês aqui. Obrigado. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org e nenhum para trás.